Caros amigos, venham para o nosso canal, participe. Não esqueça, inscreva-se, dê um like, ative o sininho. Ouvindo a entrevista do Renato após o jogo contra o Novo Hamburgo, aumentei a minha convicção de que as entrevistas coletivas do Renato são as melhores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, após cada jogo, as entrevistas do Renato são sempre muito ricas, elas são maravilhosas, elas são cheias de informações que o treinador pode passar sem tentar ludibriar ninguém. O Renato é assim. Ele, por exemplo, questionado sobre o que aconteceu com o Grêmio no jogo contra o Novo Hamburgo, que vencia de 2-0 e permitiu o empate, depois quase não consegue vencer o jogo nos 90 minutos, mas acabou com a vitória de 4-3, disse o Renato, faltou concentração. Futebol é concentração. Se o jogador não entra concentrado durante os 90 minutos, ele não consegue, e é verdade. E não é só no futebol. Qualquer trabalho que você realize, você precisa entrar concentrado. O Renato fez uma crítica ao dizer isso e não fez nenhuma crítica direta a algum atleta. Simplesmente disse, olha, faltou concentração. Mais na frente, ele conversando, ele diz, olha, na palestra eu alertei os jogadores sobre isso, que podia acontecer, que o adversário era perigoso, porque viria para uma situação especial, era o jogo da vida. Pronto. Um outro fator incrementou o Renato na sua entrevista, um outro dado importante que ele falou para os atletas antes do jogo. Renato diz, olha, eu converso muito com eles, eu chamo, eu digo, por favor, vamos fazer assim, assado. Olha, você joga num time que te paga em dia, te dá todas as condições, te ajuda, não te falta nada, a direção te apoia, o treinador é teu amigo, só tu tem que fazer a entrega completa. Tu não pode te ausentar de um jogo de futebol. Outra verdade dita pelo Renato aos seus jogadores. O Renato demonstra que tem conhecimento sobre os seus subordinados. Ele chega, cada um vai, ele diz para cada atleta o que pensa, mas publicamente ele não faz a análise individual. A maioria dos treinadores não faz. Mas o Renato, com segurança, olha, não faz mesmo nenhuma análise individual, por mais contrariado que ele esteja. Não faz análise individual. Ele não expõe os seus atletas. E nas entrevistas coletivas, o Renato ainda não aborda o tema mais chato que há no futebol, na hora de um bate-papo, de uma conversa, falar sobre o 3-4-3, o 3-5-2, o 3-9-1, o marca por dentro, o enganche, o faz por fora. Ele não entra nessa aí. Se ele não sabe, eu não sei. Mas que ele não entra nesse bate-papo, ele não permite que avancem na intimidade daquilo que ele propõe para um jogo. Não. Ele sempre, olha, se é o jogo, se está desconfortado, como foi dito o Kudê, porque não vence, eu também. E se ele está com gana de vencer, eu também, porque eu não quero perder. Então, o máximo que ele vai é nesse sentido, é nessa direção. Ele traz a turma para esse tipo de conversa. Conversar com o Renato sobre futebol, 2 ou 3 horas, deve ser um papo maravilhoso, porque as coletivas dele duram muito tempo e ele não diz nada daquilo que pode vazar, que possa sair. As coisas do Grêmio que se sabe, nada saem dele. Ele não expõe ninguém, ele não discute com ninguém, ele não coloca a situação pública de alguém para ser analisada, não. É por isso que ele domina tanto a situação. E ainda na entrevista coletiva de hoje, ele foi mortal. Foi uma das contribuições mais ricas que ele deu. Ele ensinou os repórteres a perguntar. Disse o Renato para os repórteres, olha, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que me perguntar quando eu faço uma alteração, por que eu fiz a alteração. Porque foi feita uma pergunta com muita tese, e isso não interessa para ele. Ele perde tempo ouvindo a tese, ele não quer ouvir tese. O máximo que ele quer é oferecer tese. Então ele diz, olha, vocês quando eu substituo alguém, me perguntem por que vocês... Aí eu vou dizer, olha, ele cansou, ele não estava ligado no jogo, estava desconcentrado. Conforme for a situação, eu digo, olha, ele não estava bem no jogo, eu nunca vou dizer que ele estava jogando mal.
ele não vai. E se for preciso dar uma curva em vocês, eu dou uma curva. Imagine, a entrevista coletiva do Renato é uma entrevista maravilhosa. Eu conheci um outro treinador que fazia muito isso, que era o seu Enio Andrade, que é respeitado por todos, no Brasil inteiro. O seu Enio respondia uma pergunta e no final da resposta dele, ele já dizia: já sei que você vai me perguntar o seguinte e eu já vou te responder. Entenderam? Então é assim, como é bom conversar sobre futebol com quem tem alguma coisa para te dizer e não quer contar o que não interessa para você. O Renato deu a dica: façam as perguntas objetivas. Por quê? Que ele vai responder, se der, se não der, ele dá a curva. Quem tem que dar curva é o técnico. Isto me pareceu de uma forma extraordinária como ele conseguiu transmitir na sua entrevista coletiva de hoje, após o jogo contra o Novo Hamburgo. Um abraço.